Sejam muito bem-vindos a mais um 3 Pontos. Hoje a gente segue aí na nossa caminhada falando sobre fé, sobre vários olhares, inclusive sobre várias religiões. E antes agradecer a essa casa que me acolhe com tanto amor, com tanto carinho e que é patrocinador desse programa, a Artes Filmes. A gente vai falar hoje sobre fé no olhar da igreja, da religião evangélica. E comigo uma pessoa que eu tenho um carinho gigante, meu amigo, Pastor Luizinho. Olá, tudo bem com vocês? Eu estou lisonjeado por essa oportunidade. Eu me sinto muito à vontade aqui já nesse começo de bate-papo. Nós havíamos já conversado um pouquinho antes e quero agradecer, Liz, a oportunidade de podermos estar aqui falando acerca da fé evangélica. Eu que agradeço, inclusive oramos antes e por isso que a gente já entrou nessa comunhão aqui deliciosa. É verdade. Pastor, no olhar da igreja evangélica, o que é fé? A fé num campo evangélico, num termo evangélico, é algo que para a gente entender, nós temos que se espiritualizar. Para responder essa pergunta, eu tenho que ler um texto, porque o texto o bíblico ele é o que ele representa maior e mais claro e mais verdadeiro e fiel à palavra de Deus e o que Deus pensa a respeito da fé acerca de nós. O texto ele se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 1, 2 e 3. O texto da palavra de Deus descreve dessa forma: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se não vê foi feito do que é aparentemente. Então, olha que coisa interessante. A fé é o firme fundamento. E eu gostaria de fazer uma pequena pausa nessa palavra aqui, porque ela faz todo sentido para a compreensão do que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que, embora você não veja, mas você consiga trazer à existência. Então, qual é esse fundamento? Muitas das vezes você, na sua casa, nunca pode ter ouvido falar disso, mas o fundamento a qual a palavra está descrevendo como regra para a compreensão da fé, daquelas coisas que você não vê, mas você consegue trazer à existência, que é o próprio Deus, é a compreensão da palavra. Porque a palavra de Deus, ela é que dá um contexto para a nossa fé, dá uma realidade para a nossa fé num campo espiritual. Ou seja, Deus, ele é espírito. E importa para que nós possamos agradar ele, nós temos que estar em espírito. E para você se conectar Deus em espírito, você precisa compreender os fundamentos bíblicos para entender o que é fé. Então, você pode trazer coisas à existência de qualquer campo de fé. Por exemplo, você pode ter fé, e a palavra fé pode ser resumida em você acreditar em coisas ou em algo, né? Nós, na fé evangélica, nós cremos em Deus e acreditamos que Ele é real, vivo e intenso, e acreditamos por fé que Ele é um Espírito que nos alimenta e nos vivifica. Isso é fé perante a igreja evangélica. Sensacional. E o que trouxe até na palavra e te ouvindo é a questão do invisível, né? A gente não vê. Né? E ao mesmo tempo são as coisas que realmente existem. Né? Porque assim, o que a gente vê, um dia não vai estar mais aqui. E eu adoro esse olhar. Então assim, essa mesa você está vendo, é concreta. Mas ela um dia não vai estar mais aqui. Ela vai se desfazer e tal. E as coisas que realmente existem são as coisas invisíveis, que é Deus. Nossa, isso é fantástico, porque as coisas que têm valor para Deus são as coisas que não são palpáveis. Por exemplo, amor, fé, bondade, benignidade. São dos frutos que Deus deu como Espírito para nós, que são coisas que não são palpáveis. Que um dia elas passarão pelo fogo e elas não serão consumidas. Elas têm muito mais valor e isso nos remete a compreender como Deus trata a nós e como nós temos essa crença nele por fé.
por fé. Que lindo. É maravilhoso. Perfeito. E aí, nesse olhar, né? No seu olhar, pastor, qual o primeiro ponto você gostaria de destacar sobre a fé? Sobre a fé? O amor. O amor, realmente, ele é o ponto primordial para qualquer cristão e para qualquer pessoa que acredita em Deus e que tem essa convicção. Porque o amor, ele é a razão de todas as coisas. Foi por amor que Deus criou todos os céus e a terra. Foi por amor que Deus criou nós. Foi por amor que Ele entregou o seu Filho. Tudo a base é amor. Até os 10 mandamentos foram resumidos em amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, todo o teu mandamento, pelo primeiro. E o segundo é semelhante a esse, que amará o teu próximo como a ti mesmo. E é muito interessante esse texto, porque você não consegue amar o seu próximo se você não ama a Deus. E se você não consegue amar a Deus, você não consegue amar seu próximo. Esses mandamentos, eles estão conectados por amor. Então, a palavra-chave para a fé é amor. E eu digo mais, se você não se ama, né? E aí tem uma coisa, eu gosto muito, né? E eu tenho essa conexão, né? Até o rosa é a frequência, né? Que transmite amor. E essa questão do amor, para mim, é muito forte, né? Tanto que eu tinha... um tempo atrás, não sei se alguns de vocês vão lembrar, o Somos Amor. Porque para mim é muito forte assim, a partir do momento que todos nós, a gente lembrar, se relembrar que a gente é amor, acabou. Então assim, eu acho que esse é um caminho de reconexão de amor, sabe? É maravilhoso, né, sentir isso, né? Sim. Você percebe que o amor de Deus derramado sobre a humanidade de forma tão louvável, que foi entregando o Filho dele por amor a nós, né? Remete o quanto ele nos quer bem. E sabe, nesse bate-papo eu vinha conversando com Deus quando você me convidou. Nós oramos para ter a compreensão daquilo que Deus quer falar com a humanidade. E por muito tempo a humanidade tem se perdido na compreensão daquele que Deus tem para a gente. Deus tem palavras de vida para nós. Deus tem um amor incondicional derramado sobre a humanidade. Deus, ele é bom, ele é amoroso, ele quer o nosso bem e ele sabe como fazer isso. E aí nós temos que conectar com esse amor através da fé. Por isso que a fé é importante. A fé nos conecta com o amor de Deus e com a espiritualidade em Deus. Ela faz essa ponte. E nós vamos falar um pouco sobre isso um pouquinho mais para frente. Delícia. Então, segundo ponto. Né? Então, antes de ir para o segundo ponto, tá. Nesse mesmo capítulo de Hebreus, capítulo 11, no versículo número 6, ele vai dizer assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que buscam. Esse texto é tremendo. Quando o escritor, os Hebreus, descreve esse texto de como nós devemos acreditar nele, como é impossível você conseguir agradar a Deus. Por quê? Porque a fé não é o firme fundamento das coisas que você não espera, porém você traz à existência. E ela tem um fundamento. O fundamento é a palavra. E aí, quando você entende, através da palavra, através do fundamento, que é a palavra, que Deus ele existe e que ele tem todo o poder e o poderio sobre a destra dele e que ele criou todas as coisas, é importante que você creia nisso, porque você não vai conseguir agradar ele. Na verdade, o homem nenhum conseguiu ver a Deus até hoje, porque o nosso pecado ainda faz separação entre nós e ele, mas um dia não vai ser mais. Mas embora nós não consigamos ver ele naturalmente, ele nos enxerga e todos nós como pequenos gafanhotos dentro da mão dele, e nada escapa aos olhos dele. Então esse Deus que é tão grande, ele nos ama de uma forma tão grande que ele quer que nós nos conectamos com ele através da fé. Porque através da fé nós conseguimos agradar ele. Por quê? Porque você consegue agradar a Deus através da fé. Porque você tem a compreensão do fundamento, que é a palavra de Deus, e você acredita naquilo que a palavra de Deus nos está descrevendo, e você consegue trazer à existência aquilo que você nunca viu, e consegue conectar com aquele que é o Criador, sem nunca tê-lo visto. Embora nós nós estávamos conversando antes, né? Se você olhar pela natureza, pelas plantas, pelo sol, pela lua, tudo faz menção de que ele existe, de que ele é real, de como ele é intenso, né? Sim.
Isso é interessantíssimo, né? Eu sempre costumo falar a respeito, quando falo de fé, da crença com Deus, eu uso um texto que está em livro de Gênesis, né, no capítulo 12 em diante, quando vai descrever a história de um homem chamado Abraão. Não sei se você já ouviu falar sobre esse homem. E é interessante porque ele é reconhecido não só pela igreja evangélica, mas pelos judeus e também pelos islâmicos como o pai da fé, né? Por quê? Porque Abraão, ele estava no meio da parentela dele, fazendo as coisas dele, como nós só fazemos, né? E Deus apareceu para ele. E Deus aparece para ele e fala assim, ó, Abraão, sai do meio da tua parentela, no meio do seu povo aí, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quer dizer, olha só o campo de fé dele. Ele não sabia para onde Deus ia enviar ele. Ele nem sabia o que Deus faria com ele. Mas ele teve tanta fé, que ele largou tudo e foi segundo o que a voz de Deus deu. E ele foi, e passado um tempo, falou assim, ó, Deus aparece para ele e falou, ó, em ti farei uma grande nação. E ele, quando Deus fez a promessa para ele, tinha cerca de 75 anos. Imagina, de ti vai gerar uma grande nação, você com 75 anos de idade. Maria. Aí chega 90 anos de idade, Deus aparece para ele e fala, ó, eu vou fazer uma grande nação para você. De ti vai ser uma grande nação. E aí você percebe que quando Deus fala para ele que ia ter com 90 anos filho, até a esposa dele riu, não acreditando no poder, mas ele teve muita convicção. E quando Deus dá um filho para ele, que é o Isaac, que é o filho da promessa, Deus faz uma outra prova com ele. Por isso que ele é reconhecido como pai da fé. E ele fala para Abraão assim, Abraão, dá seu filho para mim como sacrifício. E muitas pessoas não entendem, você que está na sua casa, o que significava um sacrifício para os judeus. Não era somente matar a criança, mas ele teria que degolar, cortar a criança, imagina. E ele sobe, e quando ele chega perto do morro, antes de subir para o monte para entregar o filho como sacrifício, ele fala para os servos dele, ó, vocês fiquem aqui, que eu subirei com o menino e voltarei. Isso não é muita fé? Por quê? Porque depois, lá no livro de Hebreus, nesse mesmo livro de Hebreus, no capítulo 11 mesmo, no versículo 17 e 18, a Bíblia fala que Abraão compreendeu no coração dele que Deus era tão poderoso para cumprir a promessa que ele havia feito. De que forma? Ele sabia que Deus poderia fazer ressuscitar aquela criança, mesmo toda ali sacrificada, e voltar a ele. Por quê? Porque ele não acreditou somente no que Deus pediu para ele. Ele acreditou primeiro que Deus falou com ele. Então tinha uma promessa que em Isaac ia ser bendita todas as nações. Então quando ele subiu com a criança, ele sabia que Deus ia pedir a criança. Ele compreendeu. E ainda quando chega uma parte do trecho do caminho, o Isaac fala assim, pai, eu vejo aqui a lenha, vejo o cutelo, mas e o cordeiro onde está? E ele fala para o filho, o cordeiro Deus proverá. E aí é tremendo esse texto, porque você imagina você chegar num ponto desse, você ter que sacrificar seu filho, ele já tinha cerca de quase 100 anos. Mais de 100 anos, porque Isaac nasce com volta de 95 anos, essa criança já falava, já compreendia, então eu acredito que ele já teria acima de 10 anos ali, então você imagina, não é muita fé? Meu Deus do céu. E o escritor Hebreus fala que ele tinha convicção, ele era convicto. Eu vou ler esse texto, porque esse texto é tremendo. Esse texto me fala muito comigo, quando eu leio esse texto. Está no livro de Hebreus, capítulo 11, mesmo versículo 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado, sim, aquele que receber a promessa ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaac será chamado a tua descendência. E considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitá-lo. Você vê a fé desse homem? Eu quero chamar a sua atenção na sua casa. Você que tem fé, você tem um poder absolutamente tremendo na sua mão. Quando você tem fé, irmãos, eu vou falar isso mais pra frente, mas olha a fé que Abraão teve. Nossa. Se imagina você chegar num ponto de falar assim, ó, não, primeiro Deus falou para mim que ele era o descendente, que ia suceder a descendência a mim. Então, não importa o que ele fala que eu tenho que fazer com o menino, eu vou fazer porque eu sou obediente a ele. Mas eu tenho certeza que eu vou subir e vou descer. Então, Deus aparece para ele, o anjo aparece e fala, não precisa matar a criança, porque eu sei que você é um homem que teme a mim. Então aparece ali um cordeiro, e ele pega, sacrifica o cordeiro e volta com a criança. Ah, você é doido, que tremendo, que maravilhoso. Coisa linda. Coisa linda. Deus é provedor. Deus, ele é amoroso, ele sabe cuidar da gente. Deus é amor, exatamente. Deus é amor, ele é amor. Exatamente, pastor. É tremendo. Então, primeiro ponto, amor. Segundo? O segundo ponto que eu gostaria de falar é que no amor, nós vemos que o amor
por muitas das vezes visto pelo campo de fé do ser humano, ele é visto como você dar tudo, né? E o amor de Deus é justamente o contrário. Tudo que Deus poderia dar para a humanidade, ele já entregou. E tudo aquilo que é necessário para a gente, eu acredito que cerca de 90% já nos é dado. E somente 10% nós precisamos pedir para Deus. Então Deus sabe muito bem o que dá para a humanidade. Então o segundo ponto é o quê? É que o amor, ele também é não. Perfeito. O amor de Deus para a humanidade, por muitas das vezes, é não. E isso já traz uma coisa que fala assim, que às vezes a gente vê, e eu já entrei nesse espaço também, de não é possível que tem Deus. Por que então eu estou passando por isso? Não sei o que lá, minha irmã morreu, meu pai morreu. Não! E aí você começa a questionar. E aí sim, para a minha evolução, para todo um processo que não é só sobre mim, por amor, isso acontece, né? Então, assim... muitas vezes, quando as coisas não estão legais pra gente, a gente questiona, né? Quando a gente não é um homem de fé. E aí a gente esquece que é algo muito maior, né? E é pro nosso bem, pra nossa evolução, que às vezes as coisas acontecem. Os nãos acontecem, né? É nesse momento que a sua fé é exercida. É nesse momento que a sua fé é totalmente exercida. Certa vez, Jesus estava num local... E os homens trouxeram para ele, os fariseus trouxeram para ele um cego que era de nascença. E aí eles quiseram questionar Jesus acerca daquele problema, né, daquele jovem. Ele já tinha nascido assim. Aí eles chegaram e falaram, Senhor, o que foi que esse menino fez de errado? Ele pecou? Os pais dele pecaram? Que mal sucedeu sobre a vida dele? E Jesus responde assim, nem ele pecou, nem os pais dele pecaram, mas ele nasceu assim para manifestação da glória de Deus na vida dele. Você entende? Por muitas das vezes eu sempre falo que Deus escolhe os fortes para passar por situações difíceis. Se aquela pessoa passa pela situação, não é para ela ser aperfeiçoada, porque na verdade Deus já reconheceu ela como forte para passar por aquilo. Ela está tentando trazer para nós que estamos ao lado, que nós precisamos ter a mesma força que aquela pessoa que está ali. Sensacional. E às vezes a gente passa a dar valor à visão, porque vem alguém manifestando a não visão. Isso, matou a charada, isso mesmo. Isso te dá uma empoderação. Você consegue ser apoderado do amor de Deus e de convicção, que faz com que você traga à existência coisas que realmente você não vê. Isso é fé. A capacidade de você trazer à existência coisas que você não vê. É tremendo isso. Isso é uma coisa sensacional. É uma coisa que, tipo assim, quando Deus fala essas coisas com a gente consegue perceber alguns detalhes, né? Tem outro texto que eu deixei aqui marcado, que fala em Daniel capítulo 3, versículo 18 em diante, fala que haviam 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles ficaram, foi um decreto do rei Nabucodonosor, que era o rei da época lá da Babilônia, que toda vez que tocasse um sino, tinha que se prostrar perante a imagem do rei. E eles, como eram tementes a Deus, eles não se prostraram. Então o rei ficou muito injuriado por eles não ter feito isso aí e falou para eles, nós vamos colocar vocês na fornalha de fogo. E ali ele falou assim, e vamos mandar aquecer 4 vezes mais. E aí eles falaram assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, fique você sabendo, rei, que nós não se prostraremos perante você. E se Deus quiser nos livrar dessa fornalha, ele se vai livrar. Se ele não nos quiser livrar dessa fornalha, fique você sabendo, nós não vamos perder a nossa fé por causa disso. Porque nossa fé, nossa confissão é isso. E a Bíblia descreve que aqueles 3 homens entraram dentro da fornalha. Quando o rei tenta olhar perante ali para ver quem estava dentro da fornalha, ele viu 4 pessoas. Quer dizer, o rei estava com eles. Jesus estava com ele. Então não aconteceu nada com eles, eles nem fogo pegaram. Meu Deus. Isso é fé. Eles trouxeram existência, ainda que eles não quiseram, porque para eles estavam muito bom ali obedecer a Deus e ir até a morte. Mas Deus foi bom com eles de uma forma do quê? De livrar eles da fornalha do fogo. E aí fica, né? Nunca perca a sua fé. Nunca perca a sua fé. Não importa o momento. Não importa. Segue, acredita. Isso daí fica cravado na nossa mente. Fica assim, eu fico até pensativo assim, como que esses homens alcançaram esse contato, essa conexão com Deus, né? E essa força, né? Essa crença na fé. Realmente, porque às vezes é fácil, né? Quando você tá bem, falar, eu tenho fé. Mas aí, na hora que o bicho tá pegando, que fala, e aí?
Vamos resgatar essa fé e realmente entender que Deus está junto, por mais que pareça que não. Isso é um ponto crucial nos dias de hoje, né? Eu convido você que está na sua casa, que esteja passando por um momento difícil, preste atenção nessas mensagens que estão transmitidas aqui através de Deus, porque Deus está aqui. Deus está aqui, de uma certa forma, Ele sabe as palavras que eu tenho que falar, que eles têm que falar, para quê? Para trabalhar no seu coração, para fazer com que a sua fé que esteja esvanecida, escurecida ou perdida, que ele seja aumentada através dessas conversas, através dessas palavras que são fundamento que aumenta a fé. Está vendo como uma palavra é fundamento que aumenta a fé? É tão gostoso sentir uma presença de Deus aqui gostosa. Sim. É maravilhoso. Terceiro ponto, pastor. Antes desse terceiro ponto, eu gostaria de só falar uma questão de o que é mediação de fé entre nós. O livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, fala que vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Então, a salvação de Deus para a humanidade vem pela graça, que é um favor imerecido. Não importa o quanto eu seja pretinho, não importa o quanto eu seja branquinho, não importa o quanto eu seja gordinho, não importa quantas obras de qualidade eu faço, não importa quantas obras de dinheiro, quanto dinheiro eu dou, não importa, porque isso tudo você tem que fazer porque você tem que ser um ser humano, que um ser humano gosta de agradar e fazer as coisas porque faz bem principalmente, primeiramente para ele. Mas a salvação, ela não é assim. A salvação é um dom gratuito de Deus para a humanidade. Deus quis escolher o homem e quis salvá-lo do dia do juízo. Deus escolheu isso. E foi por isso que Deus enviou o Filho dele, para que nós pudéssemos ter esse direito à salvação. E essa salvação ele é um dom gratuito, porque Jesus já pagou o preço. Todo o preço já foi pago por Jesus. Nós não precisamos fazer muita coisa, somente acreditar. E como nós acreditamos? Por isso que a palavra fala que a salvação vem pela graça, mediante a fé. Por quê? Porque a fé é a crença que você acredita que Jesus morreu naquela cruz e vai te proporcionar a salvação. Nossa, olha que coisa maravilhosa. Que mediação tremenda que nós temos do nosso Mestre para nos conectar novamente com Deus. O mundo é bem melhor quando nós conseguimos ampliar o campo de fé e de amor. Quando um lugar que se entra, que há pessoas com fé e com amor, o ambiente aqui já muda, tudo fica diferenciado. E a salvação de Deus para a humanidade é assim. Que cada vez mais a gente primeiro tem que acreditar, né? E fortalecer isso, né? Porque se a cada momento, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente vibrar no amor, né? E vai vir coisa difícil, raiva, sair disso e procurar fazer esse exercício todos nós, não é fácil, ninguém é... Mas assim, a gente estar disposto a gente começa a aumentar a vibração, né? E aí sim a gente vai ver mais amor, porque não adianta a gente reclamar do mundo. O mundo é a gente. Isso. Né? Então o que nos cabe, né? É interessante, porque quando eu vim aqui, fui convidado para estar aqui, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte: eu não vou defender Deus, nem a palavra de fé de Deus, não vou defender minha crença, minha religião, mas simplesmente eu quero vir aqui acrescentar para as pessoas palavras de bênção. Eu não estou aqui para envanecer a minha religião, nem para engrandecê-la, nem para dizer que ela é correta, nem para dizer que a outra é incorreta, não. Eu estou aqui para expor os textos bíblicos que nos faz de pessoas melhores. Ei, a humanidade está precisando de pessoas melhores, de pessoas que estejam nessa conexão com a fé em Deus, com fé e tendo amor pelo próximo. É isso que a minha preocupação hoje como um ministro da palavra de Deus, é isso, conectar as pessoas em ser melhores. Um ambiente onde você chegar seja um ambiente de pessoas melhores, tendo conexão com fé, com Deus, conexão com a crença que você acredita, sendo que trazendo que as pessoas sejam melhores. Melhores. Tem outro texto aqui, eu sempre baseio na Bíblia, porque a Bíblia é uma regra básica para o ser humano. Tem um texto que está em Mateus capítulo 8, que fala de um homem, um centurião romano. E ele era um homem que os próprios empregados dele falaram que ele era um homem bom. Ele construiu uma sinagoga para os irmãos, ele ajudava os irmãos. Então, uma certa vez, um servo dele, um empregado dele, ficou muito doente. Então ele mandou os empregados deles irem até Jesus. Olha a fé desse homem. Jesus compara a fé desse homem com uma coisa tremenda. E aí, então esses homens vão até Jesus e falam: mestre, esse homem é bom para a gente. Vai lá atender a súplica dele. E Jesus então escuta e vai até o local onde era a casa dele.
ele vendo Jesus chegar, ele manda os empregados dele ir falar com Jesus. Vai lá e fala para Jesus assim, ó, dessa forma, ó, eu não sou digno que o mestre entre na minha casa. Eu não sou digno. Mas eu acredito que se ele disser uma palavra, o meu servo será curado. Porque eu sou homem segundo a autoridade, digo para os meus empregados, vai para cá, eles vão, vem para cá, eles vêm, e está tudo certo. E eles vão, porque eu sou a autoridade. E eu sei que se o Senhor der uma palavra, o meu servo será cá. Jesus falou assim, nem em toda Israel eu encontrei homem com tamanha fé, e seja feito conforme esse homem quer. E aí eles voltaram para casa, entraram lá, quando chegou lá, perguntaram a que hora que esse menino ficou curado, que o servo ficou curado. Tal hora. Foi exatamente a hora que Jesus tinha falado que nem em todo Israel tinha visto tanta fé. E esse homem foi curado. Esse servo dele foi curado pela fé. E Jesus fala que essa fé desse homem é uma fé que ele não encontrou Israel inteira. E a fé cura. A fé cura. A fé não. Eu tenho muitos testemunhos a respeito da fé, é uma coisa tremenda. Perfeito. Podemos ir ao terceiro ponto? O terceiro ponto é muito interessante, porque esse terceiro ponto, ele é a aplicação de fé para nós. E eu gostaria de tocar num ponto aqui muito interessante, que eu particularmente, eu fiquei muito assim pensativo acerca disso aqui. Por quê? Nós passamos por uma Covid-19. Morreu cerca de 705 mil, aproximadamente, pessoas decorrente do Covid-19. E nós vemos que na época da Covid-19, muitas pessoas se apegaram muito à fé, começaram a repensar naquilo que estava ocorrendo durante a humanidade e se apegaram à fé. As pessoas na época da Covid se tornaram melhores. A dor, a tristeza, a perca, eu acredito que é nesse ponto que eu acredito que as pessoas que foram tiradas, que passaram por esse processo e morreram, essas 705 mil pessoas somente no Brasil, elas são melhores do que eu. Eu acredito que elas são melhores do que eu. Eu acredito que elas foram escolhidas para mostrar que eu que fiquei, nós que ficamos, temos que ter fé em Deus e acreditar que nós podemos construir um mundo melhor através do amor. E aí você vê que essa não é a primeira vez que Deus faz isso para mostrar à humanidade que ela precisa repensar e repensar em si mesmo. Nos dias de Noé, Deus decidiu dar cabo à vida na terra. No livro de Gênesis, no capítulo 6, versículos 7 e 8 e diante, fala que Deus decidiu acabar com a humanidade, mas com Noé ele fez uma aliança. Então a terra foi cheia de água de tudo completo. E depois Deus refez tudo de novo. Pensa para Noé recomeçar do novo, do nada. E é isso que Deus faz com a gente. Deus sempre, através da fé, faz com que a gente recomeça. Não que nós esquecemos das pessoas que se foram. Muito pelo contrário. Honrando elas. Honrando elas. Nossa, você tirou a palavra aqui que eu escrevi. Eu olhei para não esquecer. Você acredita? Honrando elas, honrando a Deus e honrando a elas, que passaram por esse processo doloroso até que se achasse uma cura. As pessoas que foram poupadas, elas tinham que absorver, tomar posse da fé e tentar ver a vida de um campo diferente. O que eu estou fazendo da minha vida daqui para frente por ser poupado? Eu fui poupado por um propósito. Eu acredito que eu posso fazer diferente. Sim. Eu quero atingir outro campo. Quantas pessoas com depressão, pessoas que passaram por desilusão, traições, doenças, inúmeras doenças. O que faz com que a humanidade ela faça isso? Escuta o que eu estou falando para vocês. O que faz com a humanidade se reinventar? Você vê que o ser humano sempre passa por situações difíceis. Essa não é a primeira vez que passamos por situações difíceis. E essa também não é a primeira vez você que está me ouvindo, que está passando por um momento difícil. Não vai ser a primeira e nem a última vez que você está passando por isso. Só que a fé, ela tem esse poder, a conexão com Deus, para você se reinventar. Em acreditar que em trazer a existência que o futuro vai ser melhor. Através do fundamento da palavra, você acredita que Deus tem algo melhor para nós daqui para frente. O choro, a Bíblia fala que ela pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. Ninguém fica dormindo a noite inteira. Ninguém fica dormindo a vida inteira. Nem se faz trevas a vida inteira. Sempre ela é passageira.
Agora, o que nós aprendemos quando passamos por esse tipo de situação? Então, pastor, eu estava pensando nisso, porque sim, por honra a Deus, por honra a todo mundo que se foi, e por fé, deveríamos ser melhores. Mas isso às vezes não acontece. E aí a minha pergunta é por falta de fé? A falta de fé... Porque assim, eu também concordo que tudo que a gente passou, sim, era para a gente estar em um outro patamar, como humanidade, né? Tudo tem algo maior que está aí, né, nos direcionando. Só que assim, e se isso não acontece, não é porque não tem Deus. Porque a gente não aprendeu, não teve fé ou não entendeu a lição da gente não realmente conseguir transpor isso e ser pessoas melhores, sabe? É verdade. Você vê que o mundo, a Bíblia fala que o mundo ele jaz no maligno. O inimigo da nossa alma, ele sempre trabalha em propósito de que a humanidade se define, que ela não se conecte com Deus, que ela não tenha fé com Deus, que ela não se atente para aquilo que Deus está falando com a humanidade. Deus, pelo contrário, Deus ele dá inúmeras provas de que Ele nos ama e Ele nos quer o melhor para nós. A importância de nós estarmos alinhados com a palavra de Deus, estarmos conectados com o Espírito de Deus através da fé, é essa, que ela faz com que nós possamos compreender e se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados e se achegar a Deus novamente. Sabe? Talvez aí a gente olhar e realmente dar valor à vida que nos foi dada, né? Infelizmente, assim, né, essas pessoas que são melhores, né, estão a serviço aí da nossa humanidade, se foram, para a gente entender o quanto dói, o quanto as pessoas são importantes e a gente olhar o outro, né? E agora perceber a importância que o outro tem. E a gente exercer o amor e não ficar sofrendo por amor que não está mais no visível, né? Isso. Infelizmente, eu fiz muito culto fúnebre na época da Covid. Muitos líderes, por questão de idade, por questão de alguns detalhes, eles não puderam ir. Então, os pastores que eram os mais novos, né? Não que eu sou novo, né? Mas nós entendemos que não era necessário que nós estarmos nessa frente de batalha, de estarmos consolando as pessoas com a palavra de Deus. Então, eu fiz muito culto fúnebre. Fiz muitos. E vi muitas pessoas chorarem. E eu sempre enfatizei em cada culto fúnebre que eu fiz. Olha, esse luto que vocês vão chorar a vida inteira, que é necessário, vai se tornar uma cicatriz. Vocês vão poder olhar, vão ver aquilo ali, mas não vai trazer mais dor para vocês. Vai chorar, mas você vai olhar a cicatriz ali, ela vai estar cicatrizada, porque é isso que Deus faz. Ele cicatriza as feridas para que nós possamos prosseguir. Você até olha para a ferida, mas você não sente mais a dor dela. Você lembra, você sabe o que aconteceu, mas ela não te traz dor mais. E eu falei para muitas pessoas. E aí, certa vez eu estava fazendo um culto fúnebre num dos cemitérios aqui em Mogi das Cruzes, e tinha uma outra família lá que não tinha ninguém que trouxesse uma palavra. E eu ficava sempre atento quando eu fui, para que se tivesse uma outra pessoa. E a mãe do rapaz mandou me chamar para mim. Falou, não, com todo carinho eu fui lá. Fui lá, expliquei para ela, falei para ela acerca da palavra, lancei uma palavra de Deus para conforto da família que estava passando por aquele luto. E depois de um tempo eu encontrei com ela na cidade. Ela falou que ali ela estava questionando Deus ali no meio do velório, porque, né, de tanta coisa. E eu trouxe palavras justamente direcionadas pelo Espírito Santo de Deus para consolar e confrontar aquilo que ela estava passando de luto espiritual no pensamento dela. E ela falou que desde então, daquele dia em diante, ela lembrou do que eu falei para ela da cicatriz. Ela olha hoje para as imagens do filho dela, olha para mim, mas ela entende que Deus curou ela e é que ela consegue prosseguir. Ela nunca vai esquecer, porque uma mãe nunca esquece filho, mas ela consegue prosseguir. Ela segue. O ser humano tem esse poder através da fé de se reinventar, se reconectar. E isso é fantástico, só a fé proporciona isso. Então, como que a gente, em uma frase, o terceiro ponto seria o quê? Para falar assim, a fé que renova. A fé que renova. Perfeito. A fé que renova. E aí a gente encerra aí os 3 pontos. Primeiro, amor. Segundo, às vezes, e eu adorei isso, às vezes amor é dizer não, através da fé. Isso. E terceiro, a fé que renova. E aí, assim, por algum motivo você está escutando tudo isso, o que fica para você? Que amor, que fé você precisa resgatar para seguir? E primeiro se acolher com muito amor, olhar o outro, valorizar a vida, que é sim um presente de Deus.
E para a gente finalizar, gostaria que você me falasse um livro que você gostaria aí de indicar para quem está nos assistindo. Eu gostaria de dar só um pequeno testemunho. Pode Vamos, ser? rapidinho, vamos. O meu filho, Luiz Guilherme, quando a Vânia, a minha esposa, a pastora Vânia, ficou em casa lá trabalhando lá na doutora, né? E eu tive o meu filho, quando a minha esposa ficou grávida, para resumir, a Vânia, ela, em si, ela leva uma doença que é a distrofia de muscular de Duchenne, que a criança nasce durante um tempo, depois ela para de andar. Quando a minha Vânia ficou grávida, minha sogra, todas as pessoas que já tinham passado pelo processo com familiares, ficaram muito preocupados. E eu tive tanta fé, tanta convicção, que independente de como meu filho viesse, eu ia amar ele assim, e eu só pedi para Deus, se Deus não entendesse que eu não aguentasse, que ele o curasse. Hoje você vê meu filho lá na academia, lá, ele nasceu super perfeito. Caramba, e foi uma quebra de conexão muito grande. Foi um testemunho muito grande, porque quando o meu filho nasceu, um profeta chegou e falou assim, toda vez que você olhar para ele, você vai ver a glória de Deus manifesta. Exato. E através da tua fé na sua vida. Então toda vez que eu olho para ele, é tremendo. Ele é a fé manifesta. Ele é a fé manifesta. Quando eu olho para ele, ele é uma benção. Ele é uma benção. Assim, esse é o meu testemunho de fé. Vocês puderem um dia conhecer meu filho, vocês vão ver como que ele é uma benção mesmo, né? E eu gostaria de indicar um livro. Sim. O livro é Uma Vida com Propósito, Rick Warner. Nossa, esse se você quer conhecer um pouco de por que você está aqui, o que você está fazendo aqui, qual é o seu propósito aqui, lê esse livro. É sensacional. Só lê ele que você vai ver como que é sensacional. O pastor Rick Warner é um pastor que eu acompanho há um tempo, ele tem vários livros. E mas ele tem um TED, você já viu, TED, pastor? Então, mesmo que ele tem um livro e tem um TED, aí você coloca TED, TED, sobre propósito, pastor Rick, já vai aparecer. Mesmo 45 dias. E vai aparecer o TED dele, é sensacional. Eu escutei o TED e aí eu comprei o livro por causa disso. Amei. Tremendo. Eu também coloquei como indicação um filme, Você Acredita. Não assisti ainda. Você Acredita. E Você Acredita. Esse filme é tremendo também, muito bonito. Se você quiser saber acerca da fé cristã evangélica, você vê esse filme, vai falar muito com você. E também, no demais, também lê esse capítulo de Hebreus, capítulo 11, que é o capítulo-chave da fé cristã evangélica. Capítulo 11 de O Escritor aos Hebreus. Pastor, imensa gratidão. Eu que delícia. Quanto amor aqui eu senti, quanto Deus, quanta fé. Então, só agradecer e seguimos. Amém. Nossa, eu agradeço essa rica oportunidade e que o nome dele foi engrandecido, o nome dele foi louvado, né? E dizer que você, eu tenho um carinho muito grande por você, né? Desde a primeira vez que nós nos conhecemos, assim, a conexão foi muito boa, assim, as conversas que nós temos lá no clube lá, eu gosto muito de conversar com você, e conversar assim com você aqui foi tremendo, foi muito bom. Para mim também, uma imensa gratidão. Gratidão a Deus por sua vida. Amém. Muito obrigada por você estar aí com a gente, e aí me veio agora, no TED, dando um spoiler, o pastor Rick, ele finaliza perguntando, né, depois de falar sobre fé, que a gente pode trazer todo isso, esse contexto que você escutou o pastor Luizinho falando, questionando o que você tem nas mãos. Então, eu gostaria de finalizar assim com essa pergunta e você responder para si mesmo o que você tem aí nas mãos. E a gente encerra cheio de amor e seguimos sempre. Um grande beijo, viu?